Olá, mulheres. Aqui é Ceri Silva do Mulheres Ensinando Mulheres. Hoje vamos para o capítulo de número 6 do livro Administre Suas Emoções, de Joyce Meyer. E já estamos gravando hoje o áudio de número 19. Capítulo 6. Compreendendo e superando a depressão. Quase dei a este capítulo o título de Viciados em Altos e Baixos. Na verdade, eu havia escrito este título nas minhas anotações, mas mudei de ideia. Pensei que você poderia achar que este capítulo é sobre drogas, mas ele absolutamente não trata do assunto. Existem muitos viciados em altos e baixos no mundo, além dos que são viciados em drogas. Neste capítulo, pretendo mostrar que Satanás é aquele que traz os baixos e Jesus é aquele que traz os altos. No fundo do poço, coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Salmo 41, 2. Quando a Bíblia fala de poço, como nesta passagem do livro de Salmos, sempre penso nos abismos da depressão. Como veremos mais tarde, Davi costumava falar que sentia que estava descendo por um poço e clamando ao Senhor para que o resgatasse e colocasse seus pés em terreno sólido e nivelado. Assim como Davi, ninguém quer estar no poço da depressão. É um lugar terrível. Não consigo pensar em um lugar pior para se estar. Além da depressão em si, há os pensamentos terríveis que Satanás traz de volta à memória enquanto estamos nesse estado de queda. Quando estamos profundamente deprimidos, já nos sentimos mal o suficiente como estamos. Então o diabo vem e piora o nosso estado, nos fazendo lembrar todas as coisas horríveis que pensamos, dissemos ou fizemos. O objetivo dele é nos fazer sentir tão desesperados e miseráveis, a ponto de nunca lhe causarmos nenhum problema nem cumprirmos o chamado de Deus para a nossa vida. Precisamos aprender a resistir a esta descida ao poço da depressão, onde ficamos vulneráveis ao atormentador das nossas almas, pois ele pretende nos destruir totalmente, assim como destruir o nosso testemunho de Cristo. Terreno plano. Livra-me dos meus inimigos, Senhor, pois em ti eu me abrigo. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Salmo 143, versículos 9 e 10. Como vimos no último capítulo, se quisermos evitar os baixos extremos, uma coisa que precisamos fazer é evitar os picos extremos. Precisamos aprender a ter equilíbrio. Quando ficamos excessivamente agitados emocionalmente, inevitavelmente vamos cair. Quando isso acontece, geralmente não paramos no nível normal das emoções, o que Davi chamava de terreno plano, mas continuamos a mergulhar nas profundezas da depressão. Realmente, acredito que o que Davi está falando no Salmo 143 não se tratava, na verdade, de terreno plano, mas de emoções equilibradas. Uma mulher que trabalha com maníaco-depressivos, portadores de transtorno bipolar, certa vez me disse que ao lidar com esses tipos, os funcionários de saúde mental precisam não apenas impedir que eles afundem na depressão profunda, mas também que subam ao topo das emoções, porque uma coisa leva a outra. O objetivo deles é manter os pacientes o máximo possível em um nível estável e em um ponto de equilíbrio emocional. Como vimos, na qualidade de crentes, você e eu devemos nos manter o máximo possível em um nível estável. Devemos evitar ficar tão viciados no emocionalismo a ponto de termos de ficar constantemente no pico emocional, ou correremos o risco de cair nas profundezas da depressão. Em lugar de andarmos em uma montanha russa emocional de um extremo a outro, devemos andar na alegria do Senhor, que definimos como um calmo prazer. Coisas que nos deprimem. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Salmo 43, 5.
A palavra depressão não aparece na Nova Versão Internacional da Bíblia, nem em outras versões mais utilizadas. O termo mais próximo do que aparece ali é tão triste, como vemos no Salmo 43:5, onde Davi pergunta: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Entretanto, embora a depressão em si não seja mencionada pelo nome na Bíblia, há outros itens relacionados à emoção que são discutidos nela, tais como desespero, desânimo, decepção, destruição, dívida, desassossego e divisão. Essas são apenas algumas das coisas que Satanás usa para tentar nos envolver pela depressão. Todas essas palavras com D são o que se poderia chamar de precursores da depressão, uma vez que todos nós temos de estar em guarda contra elas. Estudei cada uma para aprender mais sobre elas e sobre os seus efeitos em nós como crentes. Desespero. Somos cercados de dificuldades, pressionados por todos os lados, perturbados e oprimidos de todas as formas, mas não esmagados ou inibidos. Sofremos constrangimentos e ficamos perplexos, somos incapazes de encontrar uma saída, mas não levados ao desespero. 2 Coríntios 4:8. O que é desespero? De acordo com o dicionário, o verbo desesperar significa ser vencido por uma sensação de inutilidade ou derrota. O nome significa, primeiro, total ausência de esperança. Segundo, algo que destrói toda a esperança. Defino esta palavra como não saber o que fazer ou estar completamente sem saída. Todos nós sabemos o quanto nos sentimos frustrados quando sabemos que devíamos fazer alguma coisa com relação à nossa situação, mas não sabemos o que é. Não importa em que direção olhemos, parece não haver saída. Mas para o crente há sempre uma saída de toda situação, porque Jesus nos disse: eu sou o caminho. João 14:6. Traz-me um grande consolo lembrar que, embora haja momentos em que me sinto como o apóstolo Paulo, pressionada por todos os lados e perplexa porque parece não haver saída das minhas circunstâncias, o Senhor prometeu nunca me deixar nem me abandonar. Hebreus 13:5. Então, quando chego a um beco sem saída, não sou levada ao desespero, porque sei que Ele me mostrará o caminho que devo seguir e me conduzirá à vitória. Decepção, desânimo, destruição. Onde não há conselho, os projetos decepcionam, mas com a multidão de conselheiros se estabelecem. Provérbios 15:22. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus de seus antepassados, lhes disse: não tenham medo, nem se desanimem. Deuteronômio 1:21. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, que redime a tua vida da destruição, que te coroa de benignidade e de misericórdia. Salmo 103, 1-4. Todos nós ficamos decepcionados quando temos um plano que fracassa, uma esperança que não se materializa e um objetivo que não é alcançado. Todos nós ficamos decepcionados quando as coisas não saem do jeito que queríamos. Ficamos decepcionados com tudo, desde um piquenique surpreendido pela chuva até a doença de um ente querido. Ficamos decepcionados quando o novo relógio que ganhamos não funciona direito ou quando o filho que esperávamos que saísse bem não dá sinais disso. Quando coisas assim acontecem durante algum tempo, ficamos abatidos e esse abatimento pode levar à depressão, caso não seja tratado de forma adequada. É nesse momento que temos de tomar a decisão de nos adaptarmos e nos ajustarmos, de adotar uma nova abordagem, de simplesmente seguir em frente apesar dos nossos sentimentos. É quando precisamos nos lembrar de que temos aquele que é maior habitando dentro de nós, de modo que, independentemente do que aconteça para nos frustrar ou de quanto tempo possa levar para que os nossos sonhos e alvos se tornem realidade, não vamos desistir e abrir mão só por causa das nossas emoções. É então que precisamos nos lembrar do que Deus uma vez disse em um momento como esse. Quando você se decepcionar, pode sempre tomar a decisão de voltar seus olhos para o seu alvo. A decepção costuma levar ao desânimo, que é como uma espécie de droga que causa depressão.
Todos nós experimentamos o sentimento depressivo que vem depois que fizemos o melhor para conseguir alguma coisa, mas nada acontece, ou tudo desmorona completamente, o que é simplesmente outra forma de destruição. Como é decepcionante e desanimador ver as coisas que amamos serem destruídas de forma insensata pelos outros, ou o que é ainda pior, pela nossa própria negligência ou fracasso. Independentemente do que aconteça ou de quem possa ser responsável, é difícil seguir em frente quando tudo com o que contamos desaba à nossa volta. É quando aqueles de nós que temos o poder criador do Espírito Santo podemos ter uma nova visão, uma nova direção e um novo objetivo para nos ajudar a superar o impulso da decepção, do desânimo e da destruição que nos leva para baixo. Dívida. Pague suas dívidas. 2 Reis 4:7. Vimos que a Bíblia nos ensina que não devemos dever nada a ninguém, a não ser o amor. No versículo anterior, vemos que devemos pagar as nossas dívidas. Quando permitimos que as dívidas nos sobrecarreguem, isso pode gerar desânimo e até depressão. Você já percebeu que geralmente são as emoções descontroladas que nos levam a contrair dívidas? Tentar viver além dos nossos meios porque queremos ter as coisas para o nosso próprio prazer pessoal ou por uma sensação de prestígio ou para impressionar outras pessoas, apenas nos leva à insolvência. Quando Dave e eu éramos recém-casados, ficamos enrolados com as dívidas. Fizemos isso usando nosso cartão de crédito até o limite máximo, comprando coisas que queríamos para nós e nossos filhos. Efetuávamos o pagamento mínimo do saldo todos os meses. Mas os juros eram tão altos que parecia que nunca conseguíamos fazer nenhum progresso para pagar o que devíamos. Na verdade, cada vez afundávamos mais e mais nas dívidas. O que gerou isso? As emoções e a falta de sabedoria. Se você e eu quisermos chegar a algum lugar no reino de Deus, precisamos aprender a viver de acordo com a sabedoria e não de acordo com o nosso desejo carnal, que é uma emoção humana. Provérbios 3:13. A Bíblia ensina que Jesus se tornou sabedoria de Deus para nós e que o Espírito Santo é sabedoria dentro de nós. Se ouvirmos os apelos do Espírito, não nos envolveremos em problemas, mas se vivermos segundo os ditames da carne, estaremos fadados à destruição. A sabedoria toma hoje a decisão com a qual se sentirá confortável amanhã. A emoção faz o que é agradável hoje e não pensa no amanhã. Quando o amanhã chega, o sábio desfruta em paz e segurança, mas o tolo acaba desanimado e deprimido. Por quê? Porque o sábio se preparou para o amanhã e é capaz de destruir os frutos do seu trabalho, enquanto o tolo, que colocou o prazer em primeiro lugar, agora precisa pagar pelo ontem. É muito melhor trabalhar agora e se divertir mais tarde, do que se divertir agora e se preocupar mais tarde. É muito desanimador abrir a correspondência todos os dias e não encontrar nada a não ser contas, contas e mais contas. Finalmente, esse desânimo leva à depressão por causa da pressão de não conseguir ver uma saída. Quando compramos coisas pelas quais não podemos pagar, estamos gastando hoje a prosperidade de amanhã. Então, quando o amanhã chega, tudo que temos são dívidas. Quantas pessoas estão em profunda depressão neste instante por causa de dívidas avassaladoras? Para viver uma vida disciplinada, necessária para produzir bons frutos em nossas vidas, temos de estar dispostos a investir hoje para podermos colher amanhã. Para aliviar o desânimo e a depressão que resultam das dívidas, precisamos sair das dívidas, nos tornando disciplinados para não pensar nos sacrifícios de hoje, mas nas recompensas de amanhã. Deus te abençoe e até o nosso próximo áudio, se o nosso bom e maravilhoso Deus permitir.